Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas, fisioterapeuta. Hoje nós estamos aqui com a doutora Indiara Alencar. Nós iremos falar sobre fisioterapia pélvica. Juntamente conosco também nós temos dois alunos do terceiro período de fisioterapia, tá? Nós estamos com o aluno Jonathan e com a aluna Mariana, que vão estar aqui também tirando dúvidas assim que forem surgindo. E eu queria agora que a doutora Indiara se apresentasse para vocês, falasse um pouquinho sobre ela, sobre a sua formação, para a gente começar a falar sobre esse assunto que vai ser, com certeza, muito bom e de muito aprendizado para todos nós. Boa noite, professora. Boa noite, Lucas, tudo bom? Boa noite a todos. Boa noite aos alunos que estão aí também. Eu sou Indiara, eu sou fisioterapeuta pélvica obstétrica. Sou formada há 16 anos, mas nem sempre fui da pélvica. Comecei na parte da traumato. A minha primeira especialidade é traumato. Depois eu tenho especialidade em Pilates, aí veio saúde da mulher, depois veio obstetrícia. E agora, por último, sexualidade clínica, que eu acho que combina muito. Porque fisioterapeuta não deixa de estudar. Eis a verdade. A gente estuda tanto quanto na graduação ou mais. E pensando justamente em agregar conhecimento, a gente sempre está trabalhando atrás das atualizações, das evidências, né? Também para a gente trazer o melhor para o paciente. E a pélvica caiu aqui para mim, na verdade, não foi por querer, não. Foi uma disciplina da faculdade que me surgiu da aula e eu nunca tinha dado a disciplina. E aí eu encontrei um dificultador. Eu disse assim, como eu vou passar algo que eu não vivi na prática? E aí eu comecei a fazer a especialização, porque eu achei que tinha que ter teoria e prática. E aí, neste momento, eu comecei a identificar uma coisa nova. Fisioterapia é uma profissão que a gente casa. Eu já tinha 10 anos de relacionamento com a minha profissão. E aí já estava cansada, sabe? Daquela mesma coisa. Eu disse assim, eu quero algo novo. Quando surgiu a pélvica, eu disse assim, essa daqui é que vai me dar aquele gás para começar de novo no sentido. E aí eu comecei com muita vergonha, porque pedir para avaliar o assoalho pélvico precisa ter intimidade também, né? Então, como mulher, eu sentia vergonha de pedir para outras mulheres. Mas isso depois com a prática foi ficando mais natural, comum. E eu fui vendo que é algo normal. Às vezes as pessoas chegam comigo e dizem, ai, doutora, vamos marcar a avaliação para outro dia, porque eu não estou depilada. Eu disse, amiga, eu não preciso que esteja depilada. Eu quero saber se está funcional. Às vezes, cá entre nós, piadas que eu conto no consultório, às vezes você está melhor do que eu. Então, assim, doutora, é muito interessante esse assunto, porque existe poderia dizer um tabu que eu, como fisioterapeuta da parte ortopédica, as pessoas pensam que fisioterapia é só para tratar dor de coluna, dor nas articulações, depois de um acidente, uma fratura, alguma coisa. Só que a nossa profissão é muito ampla. Eu sempre costumo dizer que tem uma doença, a fisioterapia trata de alguma forma ali. Tem alguma alteração física, a fisioterapia pode atuar de alguma forma. Uhum. E eu queria que você explicasse melhor para o nosso público o que seria realmente essa fisioterapia pélvica, fisioterapia para a região pélvica, fisioterapia que envolve os órgãos ali da região pélvica, né? Para que as pessoas possam entender e ver que é uma área que é de extrema importância para a gente hoje. Estrutura pélvica, estrutura óssea. Aqui nós temos músculos. Músculos como o do bumbum, da coxa, do quadril, do abdômen, do braço. Então, só para as pessoas entenderem, essa pelve é como se fosse a nossa cintura ali. A cintura. Isso. Então, aqui, ó, o nosso quadril. Ótimo. Que algumas pessoas chamam para de bacia. Isso, é a famosa Pronto. bacia. Ela não é oca. Ela tem músculos aqui, só que são músculos profundos. Esses músculos precisam ser fortalecidos quando estão fracos. Eles precisam ser relaxados quando eles estão tensos. Eles precisam manter a função deles. Qual é a função? Sustentar os órgãos que estão aqui, útero, bexiga, intestino, liberar o xixi, controlar a saída do xixi, do cocô
ter a função da relação sexual e a saída do bebê. Ou seja, funções extremamente importantes. Se esse músculo está disfuncional, ele vai trazer alguma complicação para o meu paciente ou minha paciente. Dor na relação, perda de xixi, queda de útero, queda de bexiga, infecção urinária recorrente, candidíase de frequência, alguma alteração na região íntima causada por um músculo que está disfuncional. Então, fisioterapia pélvica reabilita os músculos dessa região. Mas eu não vou falar só reabilitar. Previne alterações. Mas a maioria das mulheres chegam já com algum problema. Elas não param para tratar, para prevenir. Eu vou lá na fisioterapia para prevenir uma perda de xixi. Elas pensam o quê? Se acontecer, eu procuro. Quando não normalizam, né? Perda de xixi. Que acham que é normal perder uma gotinha. Eu ri tanto que eu fiz xixi. É muito comum a gente ouvir, principalmente daquelas senhoras mais antigas, né? Eu vou muito no banheiro porque eu tenho a minha bexiga baixa. Exato. E muitas vezes falam isso como se fosse algo normal. Eu tenho bexiga baixa, por isso que eu urino muito. Mas elas não sabem que isso é uma alteração que, por muitas vezes, além de ser tratada pela fisioterapia pélvica, ela pode ser prevenida, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre já esse assunto da questão da bexiga baixa e de algumas outras patologias mais comuns que chegam até o seu consultório, os sintomas que essas pacientes apresentam ali, que envolvem todas essas estruturas do quadril. Pronto. Bexiga baixa é o que a gente chama de consultório de prolapso, queda de um órgão pélvico. Pode ter queda de bexiga, queda de útero, queda de intestino. E uma paciente pode ter tudo isso. Por quê? Músculos fracos não sustentam esses órgãos e ele desaba. Bexiga baixa pode trazer aumento da frequência urinária? Com certeza. Essa bexiga está baixa, ela não consegue controlar a frequência de segurar o xixi. Então, essa paciente vai muito mais vezes ao banheiro. Mas se ela não tiver bexiga baixa e vai muitas vezes ao banheiro, é um problema. Vocês sabiam que tem uma quantidade ideal para ir ao banheiro? Rapidinho. 8 vezes. 8 vezes durante o dia é a quantidade normal de ir ao banheiro. Sem falar que não é normal acordar à noite. A pessoa diz, eu acordo uma vez, 2. Já não é normal, porque a noite é feita para dormir. Aí ele tinha uma pergunta. Pode fazer pergunta já agora? Pode, né? Pode. A pergunta do nosso aluno é: como é que essa bexiga chega nessa situação de ficar baixa? O que causa, né, essa bexiga baixa ali? Músculo tá aqui. É uma rede de sustentação, tá? Se esse músculo tá fraco, ele cede. Quem ele tá segurando? Bexiga, útero, intestino. Final do intestino. Se ele cede, ele vem para baixo. Pelo canal vaginal, que é a saída, começa a aparentar a presença da bexiga. E aí, na hora que ela deita naquela posição ginecológica, que ela abre a perna, que eu olho para o canal vaginal, eu vejo uma estrutura semelhante a uma bola. Aí a gente tem testes, que a gente diz se é grau 1, grau 2, eu trato. Grau 3 e grau 4, que é aquele que já está indo para fora e tem, aí eu já não trato, é cirúrgico. E ela, qual é a sensação dela? Sintomas comuns. Sensação de peso na região, como se tivesse uma bola na região. Então, por que acontece? Músculo fraco que desaba e não mantém no local o órgão. Ele desce junto. Se não tivesse esse músculo, tudo ia cair, que tá aqui. Né? Mas tá lá. Mulheres que por alguns problemas, muitas vezes relacionados a câncer de útero, né, fazem a esterectomia, elas têm mais propensão a ter esses problemas, né? Porque você tira ali aquele órgão e tende a que os outros percam um pouco ali do suporte. Como é que é isso? Com certeza. Se eu tenho um útero aqui e vou tirar uma parte, pode ser o útero completo, pode ser o colo do útero, pode ser as trompas, pode ser tudo ou uma parte. Eu estou tirando algo que ocupava um espaço.
Ligado a eles, eu tenho órgãos que estão conectados por fáscia, ligamentos. Quando eu tiro um órgão, eu deixo tudo que está próximo instável, solto. Eles botam tela para segurar, mas uma tela não substitui a função do meu órgão normal. Não é forte o suficiente. Então, mesmo fazendo isso, ela tem uma predisposição maior. Toda cirurgia pélvica, na verdade, até mesmo cesárea, tem mais predisposições, são fatores de risco. Só o fato de sermos mulher é um. Idade, outro. Gestações, outros fatores. Partos, outros fatores. Mau hábitos, outros fatores. Estilo de vida, outros fatores. Falta de atividade específica da musculação da região íntima. Outros fatores piores. Então, a gente tem fatores modificáveis e fatores não modificáveis. Por isso que a fisioterapia é importante para fortalecer essa estrutura que é tão impactada no dia a dia e pelo tempo. Você falou aí questão de musculaturas, tudo, contração. É muito comum também a gente ouvir e até ver pessoas que riu muito por alguma coisa, gargalhou demais, quando pensa que aquela pessoa fala, meu Deus, eu ri tanto que eu tô urinando aqui na roupa de tanto que eu ri. Uhum. Ou então, nossa, eu não posso pegar um peso, ou não posso tomar um susto, ou tossir muito, que eu acabo não conseguindo segurar ali e acabo perdendo ali umas gotinhas de urina. Isso é normal, doutora? Não, não é normal. E por quê? Se não tá segurando xixi, tá disfuncional. O normal não é segurar xixi? Porque quando a gente pede xixi, em qualquer situação, vão dizer que é normal. Por que que acontece? O músculo tá aqui. Órgãos pélvicos estão aqui. Quando eu vou rir, gargalhar, carregar um peso, eu aumento a pressão intraabdominal. Essa pressão aqui dentro, ela empurra tudo para baixo, força da gravidade. E se ela empurra tudo para baixo, se o músculo não estiver funcional, o que vai acontecer? Ele vai relaxar. Se ele não está forte o suficiente, ele não vai sustentar. E quem está saindo? Xixi. Mas pode também, em casos severos, sair cocô, que é a incontinência fecal. Se perda de xixi já traz constrangimento, perda de cocô muito mais. Fora a questão econômica, né? Que pesa muito também. Uso de fralda, uso de absorvente, aí traz outros problemas íntimos, abafamento, irritação, alergia, diminuição de qualidade de vida, porque ela não quer mais fazer uma atividade, ela não quer mais sair, e assim por diante. Você falou aí até da questão da perda fecal, né? A gente falou sobre a pessoa que não consegue segurar ali, mas tem algumas condições, por exemplo, aquela pessoa que tem o intestino preso. Às vezes ela quer fazer as suas necessidades, mas não consegue. Existe alguma relação dessas pessoas que têm esse problema com o intestino preso relacionado a problemas pélvicos que a fisioterapia pode intervir? Essas pessoas podem desenvolver algum problema ali que a fisioterapia pode intervir de forma preventiva ou corretiva? Nós podemos prevenir e tratar. Se eu tenho uma constipação crônica, cocô tá lá preso, eu tenho vontade, mas não consigo. O problema já não é fraqueza, é tensão muscular. O músculo não relaxa para o cocô sair, porque existe um músculo chamado bulbo retal. Aqui é o reto, que não é reto, ele é meio curvadinho. Aqui eu tenho o bulbo retal. Se ele não relaxa, ele puxa, aí faz um C. O cocô para descer é mais difícil. É como se estivesse entalado. Se ele relaxa, o reto fica reto. Aí o cocô consegue sair. Então, falta de relaxamento na musculatura do bulbo retal causa constipação crônica. Como nós vamos fazer? Trazer relaxamento para a região do períneo. Se essa mulher tem constipação muito tempo, crônica, o que vai dar? Hemorroida. Hemorroida vai trazer o quê? Desconforto. Aí vai fazer cirurgia. A cirurgia é complicadíssima. Tanto para homem quanto para mulheres tem um pós-cirúrgico complicado. Então, a gente pode prevenir trazendo melhoria de hábitos, ingesta de água, alimentos com fibra,
ouvir o seu corpo, porque a gente, às vezes, posterga a ida ao banheiro. Ah, homem não sofre disso. Ele vai no banheiro e, naturalmente, a musculatura dele é mais relaxada. O organismo dele reage melhor. A alimentação dele, por mais que não seja das melhores, mas ele não sofre influência hormonal. Já a mulher, não. A mulher, ela é constipada naturalmente. Aí, se ela não tem uma alimentação rica em fibra, se ela bebe pouca água, e se ela posterga ir ao banheiro porque ela está fazendo alguma coisa de casa, não, depois eu vou. Só que o estímulo de vir depois, talvez só venha no outro dia. Aí, mais seco, mais endurecido e mais volumoso vai ficar aquele bolo fecal. Mais difícil de sair. Muito bom, doutora. E você falou, quando você estava lá se apresentando, você falou sobre que está iniciando ali um novo viés na fisioterapia pélvica, né? Que é a questão relacionada à parte de sexualidade, né? E eu quero que você me responda de que modo a fisioterapia pélvica pode intervir nessa questão da sexualidade. E eu queria aproveitar para que você mostrasse para os nossos espectadores ali o que são todos esses materiais aqui e qual é a relação que eles têm tanto com a fisioterapia pélvica quanto com a questão da relação sexual, da sexualidade envolvendo a fisioterapia pélvica. Bom, a experiência clínica me mostra que a fisioterapia pélvica já trata inúmeras disfunções sexuais. Falta de orgasmo, anorgasmia, não tem. Diminuição de libido, diminuição de lubrificação, diminuição de satisfação, de interesse. Tudo que está relacionado a disfunções sexuais, fisioterapia pélvica trata. Porque são músculos responsáveis por essa satisfação, por essa atividade sexual. Sabendo disso, quando a gente olha para a parte da sexualidade, a gente tem que entender que o paciente ele tem crenças, ele tem experiências sexuais que podem não ser satisfatórias, podem ser traumáticas, e trauma gera tensão, tensão gera dor. Só que aí eu estou tratando o músculo, mas de saber sobre essa experiência, aí entra a sexualidade clínica, é entender quando começou, a origem, os questionários são diferentes, a avaliação é diferente. Ensinar para essa paciente que sexualidade faz parte da qualidade de vida e não ser vista apenas como procriação, como obrigação com o seu parceiro. Ensinar para ela que ela tem direito a sentir prazer, não só dar prazer. Então, esses recursos, eles são alguns conhecidos do pompoarismo, que é uma prática milenar para a satisfação sexual, e eu utilizo na fisioterapia pélvica como recursos terapêuticos. Porque assim como na fisio nós temos, vocês usam eletroterapia para trabalhar a dor? Sim. Eu também trabalho com eletro. Intracavitário e externo. Eu também trabalho eletroterapia com o FACE, para fazer fortalecimento. Eu não disse que é um músculo igual aos outros? Eu trabalho terapia manual para tirar tensão muscular. Eu trabalho com liberação miofacial, não só de períneo, de glúteo, de coxa, de abdômen, porque tudo está relacionado. Aquela noção global que a gente tem que ter. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Se eu tenho uma paciente com dor na relação, ela tem tensão, ela tem vaginismo, é o que é um nome conhecido clínico, que impede a penetração. Uma das formas é trabalhar os dilatadores. Esses aqui são dilatadores, que a gente vai evoluindo. Vocês estão vendo que eles aumentam de grossura? Tem paciente que não consegue penetrar isso aqui. Mulher, jovem, casada, que adquiriu um trauma e não consegue. E aí nós vamos evoluindo até chegar próximo. Eu não trouxe o maior, o mais próximo do órgão sexual, porque não deu na bolsa, tá cheio de coisa já para trazer. Posso utilizar terapia? Até serve para quê, meu povo? Qual é o objetivo? Aliviar dor.
relaxamento. Então, eu posso trazer calor para cá, introduzir no canal vaginal para trazer o quê? Relaxamento. Relaxamento. Ai, já abriram os olhos ali. O que é isso? Isso daqui é um instrumento terapêutico visando relaxamento através da vibração, conhecido como vibrador, massageador. Mas por que vocês às vezes ficam surpresos? É o tabu, é o estigma que tem em relação a esse. E ó, esse daqui é próprio da pélvica. Ele tem várias ponteiras. Esse daqui pode ser introduzido e puxado, pinçado, perdão, para que tire o quê? Tensão muscular. Tensão muscular gera dor, ponto gatilho. É interessante ressaltar que todos esses equipamentos são com intuito Terapêutico. tratativo. Exatamente. A fisioterapia, ela luta todo dia, a fisioterapia pélvica, contra o estigma de coisas da sexualidade, da pornografia. Nada aqui tem esse intuito. Aqui tudo é pensando no tratamento com objetivo terapêutico. Exemplo, esse daqui, ó, é a bolinha de pompoar. Bolinha de bem-o-ar. Para que serve? Você escuta esse barulhinho? Ela tem uma esfera dentro que tem um peso. Peso dentro da fisioterapia serve para quê? Força muscular. Então, a gente introduz no canal vaginal, trabalho propriocepção, ela não sabe nem onde contrair. Eu vou lá, dou o estímulo de puxar. E ela sabe aonde tem que contrair. Ou eu coloco ela de pé, a bolinha, peso da gravidade, puxa, e ela tem que manter. Se ela estiver fraca, o que vai acontecer? Cai. A paciente fica logo com medo. Ah, eu vou ter que ficar em pé com esse negócio? Vamos ver como está a sua força muscular. A gente tem dessa. É pesadinho. A gente tem dessa. Indiara coloca? Não, tudo não, gente. É só para melhorar a propriocepção. A gente pode introduzir, por exemplo, 1, 2, 3, relaxa. 1, 2, sustenta, porque para não deixar sair a bolinha, tem que ter resistência. Então, resistência, força, coordenação, propriocepção, tudo a gente consegue. Até mesmo a vibração, propriocepção, ela ajuda. Esse daqui é o educador perineal. Ele é um biofeedback. Introduzido no canal vaginal, a antena move-se quando contrai. Então, ela faz isso. Contraiu o assoalho pélvico, a antena desce. Relaxou o assoalho pélvico, a anteninha sobe. Professora, se não descer, não está tendo contração do músculo. O que está acontecendo? Grau 0. A gente não gradua força grau 0, grau 1, grau 2, grau 3. Então, eu posso graduar e faço, sim, testes específicos para saber o grau. E esse biofeedback mostra para a paciente se ela está tendo contração, se ela mexe isso daqui, ó, bem pouquinho, força pouco. Se ela faz isso, opa, melhorou, hein? Tá boa essa força. Resistência, baixa. Segura. 1, 2, 3, 4. Desceu. Não sustentou. Então, a gente precisa trabalhar resistência. E assim a gente consegue trabalhar alguns recursos eu trouxe. E que benefícios essas mulheres, esses pacientes vão ter a partir desses tratamentos da fisioterapia pélvica para a questão sexual? Porque a gente entendeu que é usado para tratamentos, mas qual é o benefício de ter o controle dessas musculaturas? Que benefício que tem da mulher saber como controlar, como contrair, como relaxar? Qual é o benefício que elas vão ter? Primeiro, aumenta a percepção corporal. Através dos exercícios, chega mais sangue. Se chega mais sangue, ela nutre melhor o tecido. A saúde íntima fica em dia. Segundo, a percepção corporal dela vai melhorar. Então, ela consegue até dizer o que ela gosta e o que ela não gosta.
o que satisfaz e o que não satisfaz. Ela vai ter controle sobre as suas funções básicas, não falando só da sexualidade, mas ela vai controlar o xixi, ela vai controlar o cocô. Para o trabalho de parto, eu consigo trabalhar a fisioterapia para ajudar essa mulher a ter um expulsivo mais rápido, a ter um trabalho de parto menos doloroso, que é o que as mulheres querem no trabalho de parto normal. Né? Então, a gente melhora a qualidade de vida. Eu consigo recuperar o prazer da mulher que não sentia mais. Ela busca já mais o parceiro atrás de relação, porque antes ela fugia por causa da dor. Então, eu já praticamente fui pedida em socorro em consultórios assim, salva meu casamento. Eu tô casada faz 3 anos e há 2 eu não tenho relação. Há 2 anos sem sexo casado. Então, doutora, para muitas mulheres que sentem dor durante ali, antes, durante ou depois do ato, queria que você falasse de forma bem objetiva. É comum, é normal, até que ponto seria aceitável dor na relação? Nunca aceitável. Nenhum grau de dor. Relação sexual é para ser prazerosa. Se ela está trazendo dor antes, durante ou depois, alguma coisa está errada. Não foi a intensidade, não foi a velocidade, é o teu músculo pedindo ajuda. Tem aquela conversa, né? Ah, a primeira, a segunda, a terceira vez é normal doer. Não. Nem a primeira deveria ser normal doer. Mas sabe por que dói a primeira vez para mulher? Porque para homem eu acho que não dói, não sou homem. Mas para mulher, a gente tá tensa, a gente vai passar por um momento que a gente não sabe de fato o que é, porque ninguém te diz, né? E todo mundo que fala de primeira relação diz assim: te preparem que vai doer. Aí eu já fico, ok, eita, então vai doer. O meu corpo somatiza isso e ele trava. Então não deveria doer se eu estivesse totalmente relaxada. Assim como, mesmo que não seja a primeira vez, tem situações que eu não estou relaxada e dói. Mas não era a minha primeira vez. Por que doeu? Porque eu não estava relaxada. O meu músculo estava tenso. Antes da gente ir para outro assunto, que a gente vai para outro assunto agora, fugindo um pouco da sexualidade, queria perguntar se a minha bancada tem alguma pergunta para fazer para nossa doutora. Você tem, Jonas? Tem. O aluno mandou. O assoalho pélvico fraco ou tenso demais afeta o orgasmo? Com certeza. Se ele está tenso, ela vai sentir dor. E com dor, a gente não consegue ter satisfação sexual. Se ele está fraco, ele diminui a sua percepção. E se eu não sinto aquela região, eu também vou demorar muito a sentir ou não vou sentir. Então, os dois extremos não são bons. Entendi. Tem outro aqui. Mais uma. O fortalecimento do assoalho pélvico, ele melhora o desempenho no ato sexual? Com certeza. Porque a fisioterapia, através dos exercícios, vai oxigenar melhor. Vai deixar aquele músculo mais ativo, mais vivo. Então, a chegada de sangue é extremamente importante para esse órgão aqui. Alguém sabe o que é isso? É o clitóris. Clitóris. O que a gente vê é essa pontinha. Embrionariamente, é idêntico ao pênis. Pênis precisa de ereção, precisa de sangue. Clitóris também. Então, se eu melhoro o suporte sanguíneo, eu melhoro a ereção, melhoro a satisfação, melhoro o prazer. Não tem como a paciente que não faz físio me relatar. Jara, foi babado ontem. Consegui. Mais de uma vez. Aquilo que eu não tinha há muito tempo. Digo, maravilha, que legal. Ou, procurei meu parceiro, já não tenho mais medo. Então, ela tira aquela tensão de cena e traz agora o quê? A satisfação, a vontade. Já surge mais. Ela só não é procurada. Ela procura também. Mais uma perguntinha? Tem outro aqui. Existe diferença entre libido e função muscular? Treinar o períneo aumenta a vontade? Calma, primeira pergunta. Tem diferença entre libido? E função muscular? Tem relação. Isso. Ah, tem, com certeza. Na verdade, libido, a gente vai falar aqui de uma forma geral. Libido
é prazer. Eu posso ter prazer ao comer, ao fazer atividade. Prazer sexual vai ser despertado mais se a minha região íntima está funcional. Se ela está funcionando bem. Se ela não estiver funcionando bem, o meu ciclo de satisfação vai estar prejudicado. Eu não vou ter desejo, eu não vou ter lubrificação, ou alguma etapa dessa vai estar comprometida. Eu posso ter desejo, mas não ter lubrificação. Meu prazer não vem, o orgasmo também não. Eu posso ter desejo, eu posso ter lubrificação, mas eu não consigo atingir o platô, que é o orgasmo. Disfuncional. Alguma coisa vai aparecer de disfunção. E a segunda? Treinar o períneo aumenta a vontade. Com certeza. Muito desejo, né? Tá, com certeza. Se eu melhoro a função através do exercício, aquele estímulo aparece mais rápido. Eu vou sentir vontade porque eu conheço melhor o meu corpo. Eu sei como ativar áreas que antes eu não conhecia. Então, é mais fácil chegar lá no ápice treinando o períneo. Muito bom. Vamos para um outro assunto. Durante a tua explicação aí, tu citou a questão de gestação, gravidez. Já se quebrou bastante aquele tabu de que engravidou, tem que ficar deitada, sentada, em repouso absoluto, não pode fazer atividade. Hoje a gente já conseguiu quebrar um pouco esse tabu, né? Hoje, cada vez mais, a gente entende que a mulher, quando engravida, quando ela passa a ter esse estado gestacional, ela tem que se movimentar, ela tem que se exercitar. Então, cada vez mais a gente vê, principalmente na internet, no Instagram, mulheres no CrossFit grávida e fazendo CrossFit na academia, no Pilates. Então a gente já quebrou um pouco esse Graças a Deus. né? Mas eu queria que você falasse um pouco da relação da fisioterapia pélvica com a gestação, toda a questão de pré-parto, durante o parto, pós-parto, o que a fisioterapia vai intervir diretamente nessas questões. A fisioterapia, ela vai ajudar a essa mulher que está grávida a passar pelas transformações da gravidez. Toda mulher que está grávida, o corpo muda. Coluna muda, equilíbrio muda, músculos ficam fracos e outros tensos. Então, a fisioterapia vai ajudar as dores da gestação a aliviar. Dependendo da via de parto, vai ajudar ela a ter um parto normal, que é o trabalho de parto mais rápido, com uma dilatação mais rápida, com um tempo de trabalho de parto menor e com menos dor. Porque a gente sabe que parto normal é mais seguro, no sentido de cicatrização, de menos perigo para a mãe e para o bebê. É o fisiológico. O normal. Aí eu te digo, é normal parir. Só que as mulheres têm medo da dor. Dor é um processo normal. Para parir tem que doer. Não significa que o cesáreo não vai ter dor. É uma outra dor. Por mais tempo. E às vezes até a longo prazo. Às vezes mais traumática, né? 5, 10 anos. Então, ela vai ajudar no processo da gestação, no parto. E quem faz fisioterapia na gestação recupera melhor também. Então, primeiro mito, não é só para quem quer parto normal, é para quem está gestante. E fisioterapia pélvica na gestação é qualidade de vida para essa mulher que tem que trabalhar, que tem que ter a sua atividade social, que ela não quer ficar em casa com uma lombalgia no final da gestação, que ela não quer sentir as pernas inchando, que ela não quer sentir a falta de ar, ela quer se tornar mais ativa, não quer parar, né? E aquela história, né? Fez a cesárea, obrigatoriamente tem que ficar ali, reclusa, não pode mexer. Não pode lavar o cabelo. Não pode fazer nada. Quais são os principais erros que hoje ainda as mulheres cometem nesse pós-cesárea, nesse pós-parto, que poderia ser evitado se nós tivéssemos mais esses conhecimentos que a fisioterapia, através das orientações, poderia oferecer? Olha, inclusive, fisioterapia no pós-parto imediato é um serviço essencial para essa mulher que está na cesárea. Todo mundo já ouviu falar de taping. É o que mais me procuram. Você aplica taping, aí eu já começo a educar por aí.
eu não aplico taping. Ele é um dos recursos que eu utilizo no meu acompanhamento fisioterapêutico no pós-parto. Entre esses recursos, eu uso laser, que ajuda na cicatrização. Orientações para ativação abdominal, porque esse abdômen que só estendeu, alongou, ele precisa de função novamente. Se é parto normal, cesárea. A gente está falando do acompanhamento pós-parto. Então, essa mulher que passa por um acompanhamento, um auxílio no pós-parto com a físio, ela recupera melhor, ela sente menos dor, ela cuida melhor do bebê, ela consegue até depender menos das pessoas, porque ela vai ter uma sustentação abdominal, a cicatriz dela vai fechar mais rápida. Então, esse suporte é o primeiro item que eu diria. Se você está gestante, se organize para fazer um pós-parto com a fisioterapia. Não só para colocar taping, mas para ter todo o acompanhamento que você realmente merece. Hoje, inclusive, inúmeros pacientes mandam mensagem, mas hoje, praticamente, vamos dizer assim, perdi um atendimento. Ela, olha, eu queria colocar taping. Eu disse, olha, taping é um recurso que eu preciso identificar a causa da tua dor, porque ela queria para gestação. Eu falei assim, eu preciso avaliar para identificar a causa, precisamos fazer exercícios de mobilidade, precisamos alongar, fazer liberação, eu preciso dar um contexto de relaxamento para depois eu colocar o taping para ajudar na sustentação abdominal. Ela, não, mas eu já faço exercício, eu só queria o taping. Eu disse, infelizmente, eu não realizo esse tipo de serviço. Eu trabalho na clínica, até chegou um caso, não é da parte pélvica, mas chegou um caso assim, a paciente chegou já com um encaminhamento de um profissional médico, e quando foi falado para ela que ela tinha que passar por uma avaliação, novamente, com o fisioterapeuta, tudinho, ela quis se recusar, porque ela disse, eu já fui no médico, eu já vim encaminhado, eu já vim avaliada. Mas é interessante a gente falar que são coisas completamente diferentes. Avaliações diferentes. Falando para a questão pélvica, não é porque o ginecologista, a ginecologista indicou que você fosse procurar para fazer um procedimento, que simplesmente só vai chegar lá e fazer um procedimento. Não, porque tem que se avaliar para saber se aquele procedimento realmente é o mais ideal. Muitas vezes nem é. Muitas vezes tem outros procedimentos, outras técnicas, outras terapias que vão ser muito mais interessantes, que a gente só consegue saber a partir da avaliação, né? E eu queria, dentro disso, a gente ainda vai falar um pouquinho sobre a questão da gestação, mas eu queria que você falasse um pouquinho para o nosso público, já que a gente falou dessa questão de avaliação, tudinho, como que é o passo a passo? Tá aqui, você tá lá no consultório, eu cheguei, eu sou a paciente, não sei nada. Como que é esse passo a passo? Como é que funciona esse primeiro contato com essa mulher que vai buscar essa assistência fisioterapêutica para a região pélvica? Então, eu sempre começo convidando ela a se sentar. Eu quero que ela me conte sobre o que te trouxe aqui, como você acredita que a fisioterapia vai te ajudar, o que você tem hoje que você gostaria de tratar. Ela vai dizer, é uma perda de xixi quando eu tosso, quando eu rio, quando eu faço atividade, ou é uma dor na relação. Ela vai falar a queixa dela, que é a anamnese, que a gente está conversando com ela. Eu vou perguntar quando começou, quais os fatores que ela identifica assim, que influenciam para piora, para melhora. Depois dessa conversa que eu coletar todas as informações necessárias, eu vou para a avaliação postural. Em Diara, eu trabalho assim. Eu vou para a avaliação postural porque a pelve, ela tem relação com o meu membro inferior, com a minha coluna. Então, eu preciso saber, ela está anteriorizada? Ela está retrovertida? Ela está inclinada? Você aprendeu esses dias em sala, né? Se tiver disfunção, o assoalho pélvico está sofrendo, porque ele está em desequilíbrio. Então, eu vou avaliar postura. Eu vou avaliar a pisada dela, que aí a físio ampla, né? Eu vou avaliar a pisada, o joelho, vou fazer testes de flexibilidade. Depois disso, eu falo para ela, sua postura tá assim, por isso que o seu assoalho pélvico tá apresentando isso, isso e isso. Depois a gente vai para respiração. Eu deito ela e peço para ela respirar, normal. Eu quero ver qual é o padrão respiratório. Se ela respira errado, ela força o assoalho pélvico. Se ela respira padrão de estufamento abdominal, se está estufando o abdômen, está empurrando tudo para baixo.
Depois a gente vai para a avaliação física. E lá na hora da anamnese, eu explico para ela todo o passo a passo e vou falar, por último, temos o teste muscular. Primeiro, eu vou observar. Vamos olhar a região íntima. Eu vou ver se tem flacidez, eu vou ver se tem mancha, eu vou ver se tem atrofia, eu vou ver se tem vermelhidão, alergia, qualquer coisa visível é importante eu anotar. Por exemplo, perda de xixi chega muito vermelha. Por quê? Elas usam absorvente ou paninho para abafar. Então, eu já conheço uma região que usa esse absorvente. Depois que eu observo, eu vou palpar. Temos dores externas e internas? Não. Vamos agora para o teste funcional de força muscular. Vamos testar força. Grau 1, 2, 3, 4, 5. Grau 5 nunca peguei. Grau 0 é aquela que não tem força nenhuma, eu não sinto contração, nada. Qual a sensação que eu tenho? É de que está apertando o meu dedo dentro do canal. Depois eu faço o de resistência. Peço para ela, aperta e segura. Quantos segundos? 3, 4? Está disfuncional. O ideal, 10, 12, para cima, segundos de apertando. Depois eu vou para as repetições. Aperta, conta o tempo que ela sustentou, 3 segundos. 1. Aperta, contra 3 segundos, 2. Eu vou saber quantas séries ela consegue. 3, 4, 5. Por isso que é individual o tratamento. Eu não posso colocar o mesmo exercício para ti, para ela, para ele, porque a tua função muscular é uma. A função muscular dela é outra. E por último, eu vou ver se ativa músculos abdômen, glúteo, interno de coxa, que são músculos que não têm nada a ver com o assoalho pélvico em relação à função principal. Eles trabalham juntos, mas se eles são ativados na hora do teste, significa que o assoalho não está coordenado. Ele está chamando os amigos para trabalhar junto. Então, depois disso, eu monto o meu diagnóstico clínico. Seu músculo está tenso, está fraco, está disfuncional, precisa melhorar isso, isso, isso e isso. Para isso, eu vou utilizar os recursos. Quantas sessões ela pergunta que vai demorar? Depende dessa avaliação. Se eu avalio errado, eu trato O errado. famoso depende da fisioterapia. Depende Tudo é de relativo. Depende do grau dessa paciente, do grau de força, depende da consciência, depende se ela tem uma atividade física que impacta diretamente. Depende. Isso. Nesse ponto, tu falou que tu faz as perguntas para ela, toda a questão do seu cotidiano, tudo. Tem hábitos do dia a dia que podem podem potencializar essas questões, como por exemplo, a mulher trabalha num local onde ela tem que segurar a urina por muito tempo, porque os intervalos, ela não pode fazer grandes intervalos, bebe pouca água, um treino na academia, um treino físico errado, executado da maneira inadequada, pode gerar algum problema? Que hábitos do dia a dia que podem gerar alterações? Vou começar pelos mais simples. Segurar xixi. Não pode. De quanto em quanto tempo? De 3 a 4 horas no máximo. Se eu seguro o xixi, eu tensiono a musculatura. Uma hora ela vai ficar fraca. Quanto tempo vai durar, a gente não sabe. Então, segurar xixi, segurar cocô também não, porque intestino preso, prisão de ventre, faz uma força muito grande no assoalho pélvico. Então, hoje eu consigo segurar, mas lá na frente ele vai enfraquecer. Beber pouca água leva, por exemplo, a bexiga hiperativa, porque se eu bebo pouca água, a minha urina fica concentrada, ácida. Então, eu vou mais vezes ao banheiro, mais do que 8 vezes ao banheiro durante o dia. Se eu respiro errado na hora da atividade física, na hora do esforço, em vez de soltar o ar, prender ar durante o esforço, eu jogo toda a pressão para baixo, a pressão intraabdominal, e aí vai sobrecarregar. Principais práticas físicas que levam à perda de xixi nas mulheres. CrossFit, porque prende muito a respiração. Corrida de rua, por causa do impacto. Jump e tudo que gera impacto. Corrida, já falei, né? Esses são os 3 maiores. Corrida, crossfit, funcional também, perdão, e musculação quando a gente carrega muito peso, porque não significa que você carrega muito peso que você é forte, principalmente no assoalho pélvico. Se eu respirar errado, eu estou danificando o meu músculo. Então, para as mulheres entenderem bem, não é que vocês não devam fazer essa atividade, vocês podem e devem. A questão é
fazer da maneira Correto. correta, da maneira adequada, com as cargas adequadas, com o ritmo e com a frequência adequada, Com a para que vocês não respiração. tenham problemas que vão acarretar, né, outras situações. Eu queria fazer mais uma rodada de perguntas aqui com os nossos alunos. Cuidado com as Mais perguntas. uma perguntinha para cada e a gente vai se encaminhando. pros Como a finalmente. gente está em gestação, né, pós-parto, eu queria saber quanto tempo depois, diz na verdade, a mulher ela deve procurar uma fisioterapeuta pélvica. Pós-parto imediato. No primeiro dia a gente já pode. Eu trabalho 24 horas depois do banho dela, porque ela já vai poder se movimentar melhor. Ela já vai poder falar, porque depois da cirurgia ela não pode. Ela já vai ter limpado a cicatriz cirúrgica dela, então eu já vou conseguir fazer o laser melhor. Vou conseguir avaliar o abdômen dela, vou conseguir aplicar o taping, vou conversar com ela melhor. Então, Indiara trabalha 24 horas depois, mas no primeiro dia já pode, tá? Com as orientações, com o laser, com a indicação da deambulação precoce também. Tem algum problema se a pessoa, a mulher, na verdade, né? No pós-parto, ela não procurar a fisioterapia pélvica? Toda mulher que passa por um parto e uma gestação, né, teoricamente, gestação, pós-parto, ela precisa avaliar a sua musculatura. Parto normal altera a função muscular do períneo. Cesárea altera a função muscular de região de abdômen, que tem relação com assoalho pélvico. Então, toda mulher deveria procurar avaliar como está a sua musculatura abdominal e perineal após a gestação e o parto. Mas ainda não é tão firme isso na cabeça das mulheres. Se procurar na gestação, elas já acham que é só para parto normal, imagine depois do parto, diz, pari, meu médico liberou, só que o médico liberou a cicatriz e o parto vaginal lá passou. Mas e a função muscular? Ela está preparada para voltar para uma musculação? Ela está preparada a voltar a exercitar? Porque ainda temos a influência da fraqueza muscular da gestação que ficou. Então, se ela não cuidar desta parte, ela vai estar passando por problemas futuros, que ela vai dizer assim, eu tive parto faz 5 anos, 10 anos. Você avaliou? Você tratou? Na maioria não, porque não preveniu. Aí tá a chave, não preveniu. Isso passa muito da questão da propagação da informação, da divulgação, de realmente as pessoas passarem a entender que nós, fisioterapeutas, nós somos profissionais de primeiro contato. Uhum. Nós não precisamos, nós não dependemos de uma prescrição, de uma solicitação, de um encaminhamento de outro profissional para que a gente possa exercer a nossa profissão. Seja o fisioterapeuta clínico, fisioterapeuta hospitalar, fisioterapeuta traumato-ortopédico ou fisioterapeuta que trabalha com a região pélvica, é muito importante que a gente possa propagar. Isso vale muito para vocês que estão cursando, que estão nessa caminhada, propagar cada vez mais a importância da fisioterapia, que muitas vezes as mulheres não procuram porque realmente não têm noção Conhecimento. de que elas precisam daquilo. E passa, eu falo pela questão da minha esposa, quando vou falar a experiência da minha esposa, né? Quando ela recebeu alta do hospital, ela não teve nenhuma dessas orientações. Olha, mãezinha, é interessante você procurar um fisioterapeuta ou uma fisioterapeuta especializada nessas questões pélvicas aí do pós-parto. Não houve nada, não teve nenhum tipo de, nem durante, nem no pré, nem no durante, nem no depois. Então passa da gente cada vez mais propagar a importância da nossa profissão, né? Independente do ramo de especialidade. E você vai falar? O mesmo tratamento que é utilizado em uma mulher com pós-parto de normal, por exemplo, a pessoa teve o parto normal. O mesmo tratamento que eu vou usar nela, eu vou usar numa pessoa que teve o cesárea? Não. São vias de partos diferentes. Elas vão estar sentindo dor. Então, eu vou utilizar alívio da dor para cesárea e a outra para parto normal. Então, por exemplo, a crioterapia, gelo para quem teve parto normal. A gente ensina uma técnica de colocar o absorvente
com chá de camomila no congelador e colocar na região do períneo para desinchar, para aliviar a dor, para dar o conforto, porque fica tudo muito inchado e dolorido. Se for na cesárea, se ela tiver também, por exemplo, uma dor, eu já entro com o laser. Também posso utilizar o laser. Eu uso recursos semelhantes, mas para vias de partos diferentes. A cesárea, ela vai ter mais complicações, que eu preciso estar mais atento. A via de parto normal, as orientações são mais leves, inclusive. A recuperação é muito mais rápida. Na cesárea, você não vai tratar somente a questão da dor ali do pós-parto. Você vai ter que dar uma atenção para aquele corte cirúrgico, Aderência, fibrose. aderência, cicatrização com laser, que a doutora falou, pode ser um grande aliado nesse processo de cicatrização, e também a terapia manual para evitar a aderência, para não ficar aquela cicatriz com queloide, aquela Isso. cicatriz feia. Muitos hoje em dia usam um método diferente, né? De fazer ali a sutura, que não fica mais aquela Nossa, e como sutura evoluiu. grande, né? Eu- No caso da minha esposa, ainda foi feito aquele modelo Dos pontos. dos pontos ali, tudinho. Uhum. Então, as coisas evoluem, mas às vezes demora um pouquinho a Pra evolução chegar, né? chegar, né? Vocês têm mais alguma pergunta? Não? Então, doutora, eu queria que você fizesse um fechamento de tudo. Na verdade, se a gente fosse pegar para Muita coisa. falar coisa aqui, a gente ia fazer um podcast aqui de 2, 3, 4 horas, né? Se fosse para tirar todas as dúvidas. Mas eu queria que você fechasse dando uma mensagem Uhum. para as mulheres, deixando claro para elas quando elas devem procurar um fisioterapeuta especializado na questão pélvica, que benefícios, que mudanças de vida ela teria se ela tivesse essa assistência no seu dia a dia, no seu cotidiano. Bom, para todas as mulheres, quando procurar a fisioterapia pélvica? Qualquer momento da sua vida, independente se tem alguma indicação ou não, se tem alguma queixa ou não. Primeiro, pelo fato preventivo. Vamos encarar a pélvica como algo natural, igual o ginecologista. Se você não está indo no ginecologista uma vez no ano, você está botando em risco a sua saúde íntima. Fisioterapia pélvica deveria ser uma vez no ano para a gente avaliar como está o contexto da saúde íntima. Se já apresenta alguma disfunção, qualquer uma, se percebeu que não está normal na região íntima, uma dor, uma tensão ali, uma questão de perda de xixi, mesmo que começou em gota, procure fisioterapia pélvica. E vocês, como alunos, têm o dever de propagar essas informações. Ah, eu estou no terceiro, no quarto. Cada vez mais que vocês falam sobre uma área da fisioterapia que ainda é desconhecida, que ainda tem muito tabu, vocês estão levando uma informação para as pessoas que não têm o conhecimento que vocês não tinham até há uma hora atrás. E olha que vocês são estudantes. Vocês estão dentro de um contexto universitário. E vocês vão conhecer ainda mais de várias áreas. E deixa aqui, olha, uma área que tem pouquíssimo fisioterapeuta pélvico que atende homem. Eu não atendo homem por uma questão pessoal, mas você já imaginou que homem também tem assoalho pélvico? Homem também tem disfunção pélvica, bem menor do que a mulher. Mas eu te garanto que no primeiro sinal ele vai procurar ajuda, porque está mexendo com o quê? Vai mexer com o órgão sexual dele. Disfunção sexual. Antigamente se chamava de impotência, hoje é disfunção erétil. Mexe nisso no homem, vê se ele não vai estar lá amanhã procurando ajuda. Vai. Ele não vai ter medo. Tem hoje harmonização peniana. Para deixar o quê? Mais bonito para eles, né? Não, e eles acham lindo. Ah, eu fiz a harmonização, ficou... Né? Eu não faço esse tipo de serviço, mas eu tenho amigas que trabalham também. E chove de cliente. Então, o público masculino também procura a pélvica. Então, uma dica, se vocês têm interesse da pélvica, o público pediátrico quase não tem e o público masculino também não. O público da mulher é o que mais tem, mas mesmo assim ainda é desconhecido. Mas criança também sofre e homem também. Então, gente, foi um assunto incrível, muito esclarecedor a questão da fisioterapia
pélvica. Eu que sou da área ortopédica, eu sou fisioterapeuta da área ortopédica, acabo conhecendo um pouco, porque no dia a dia dos atendimentos vai aparecer uma situação Chega ou outra, aqui, chega ali. mas para mim foi muito esclarecedor e eu tenho certeza que para o nosso público também foi muito esclarecedor. Vai se gerar muitas perguntas, vão se gerar muitas dúvidas. Eu acho que durante umas boas semanas aí a doutora Indiara vai estar respondendo muita coisa nas suas redes sociais. E pode mandar pergunta. E eu queria agradecer os nossos alunos que colaboraram aqui. Os demais alunos que estão aqui na plateia, talvez vocês não vão conseguir ver, mas a gente tem um grupo de alunos aqui da Fax. Queria pedir para o nosso público que ajudasse essas informações se propagarem, tá? Que vocês possam curtir esse vídeo, que vocês possam seguir o canal da Fax aqui no YouTube, que vocês possam compartilhar essas informações, tá? Quem compartilha informações tão incríveis quanto essa, tá? Gera aprendizado para todo mundo, gera informação para todo mundo. E eu queria muito, muito mesmo agradecer à doutora Indiara pela sua disponibilidade de estar aqui, estar sacrificando um pouco do seu tempo de descanso, para estar propagando conhecimento para a gente, propagando conhecimento para os nossos alunos e para o nosso público, tá? Queria muito, muito mesmo lhe agradecer, foi incrível, foi maravilhoso e com certeza, depois da repercussão que esse nosso assunto vai ter, você com certeza vai ser convidada outras vezes para falar mais sobre esse assunto. Quem sabe a próxima vez o nosso foco seja na fisioterapia pélvica masculina. Pois Né? é, Quem olha sabe que a gente pode interessante. trazer um foco um pouquinho mais voltado para os homens na próxima vez. E olha, só sobre um tema também. Fisioterapia pélvica também trabalha com estética íntima feminina e masculina. Então é outra visão aí que já é mais um pouco da estética, mas aliada à função. Então tem muita coisa para a gente conversar. Eu agradeço o convite e falar sobre fisioterapia pélvica quando a gente ama, a gente vem sexta, sábado, domingo, qualquer hora, né? A gente trabalha fora do trabalho, mas falar sobre isso é muito gostoso para mim, é muito gratificante levar essa informação, porque a cada um que falar sobre pélvica hoje me ajuda a desenvolver o meu trabalho e ajuda na saúde daquela pessoa que está ouvindo, que nunca ouviu e que está dizendo assim, acho que eu vou procurar uma pélvica, mesmo que seja eu, mas seja outra. Então, pessoal, é isso. Sigam, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal da Fax e vocês vão estar sempre vendo e tendo conteúdos para o crescimento de vocês, tanto de informação quanto de aprendizagem para você que é aluno da Fax, tá? Vocês vão encontrar diversos assuntos aqui no podcast da Fax. Então, sigam, comentem, compartilhem. E é isso.